A gente vai ter agora um workshop de criação de fotos. Será que a foto que você está colocando lá no perfil da sua loja, será que está bem feita? Será que está bacana? A gente vai saber logo mais. Teremos várias dicas. Ó, trouxe mais duas aqui para dentro da arena. Muito bom. Vocês que estão em pé, entra, senta, aproveita. Olha, lá no fundo, quiser aproveitar e tomar um cafezinho, Café Santa Mônica tem degustação ali de café coado, uma delícia, tá? Pega o cafezinho, senta aqui com a gente e aproveita para adquirir conteúdo aqui na Arena Talks. Olha, hoje é o segundo dia, amanhã e quarta teremos mais conteúdo. A programação tá no site, tá no Guia do Visitante, que é o mapinha que vocês receberam, e está também nos nossos totens, tá bom? Então vamos lá, vamos encerrar nossa programação do segundo dia com o workshop de criação de fotos, onde a Amanda Garcia, CEO da Escola de Lojistas, ela vai mostrar as melhores técnicas para criação de fotos de forma rápida e criativa. Amanda, vem para cá, Amanda. Bem-vinda, já veio preparada, adorei. Obrigada, obrigada. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo, show de bola, gente. Eu já levo as bugigangas tudo junto, né? Vocês dão um desconto que tá vindo desde Santa Catarina. Então, se tem um amassadinho cauto lá, vocês fazem de conta que não viu. Então, vamos lá, pessoal. Ela já me apresentou. Eu sou a Amanda, da Escola de Lojista. Eu digo que eu ensino mais do que uma foto de produto. Meu objetivo é que vocês saiam daqui com aquela viradinha de chave que a foto não é só uma foto, né? É a divulgação do seu produto e a gente pode ter uma estratégia de vendas por trás. Então, só passando um review aqui rapidamente, eu estou no varejo B2B desde os meus 18 anos, trabalhando com marketing digital, inbound marketing, criando conexão entre marketing e vendas, e no meio dessa loucura toda, como o marketing faz tudo, nasceu a questão da foto, que era um hobby, mas quando eu digo que nasceu, foi porque eu identifiquei que muitos lojistas compravam produto, tinham um estoque, só que na hora de divulgar, não sabiam como divulgar. Só que só postar uma foto, por postar, por publicar, por uma rotina, também não fazia sentido. Então, pensando em campanha de marketing, pensando em produto, em venda, foi que eu criei o método Fotos que Vendem. E, além disso, o ponto principal aqui, eu também sou mãe do Heitor e da Sol, que eu sempre trago eles junto comigo. Inclusive, tirei fotos de todos os personagens que já estão lá em Santa Catarina, que talvez eles achem que a mãe deles não está trabalhando, mas eu realmente estou. E aí, eu queria trazer uma provocação para vocês. Será que a foto realmente vende? Porque hoje a gente fala muito do vídeo, né? Então, todo lugar é vídeo, vídeo, vídeo. Mas quando o meu cliente quer tomar uma decisão de compra, o que ele pede para mim lá no WhatsApp? Quando eu vou cadastrar o meu produto no Marketplace, o que aquele Marketplace me obriga a subir para divulgar o meu produto? Quando eu vou criar um catálogo, quando eu vou criar um banner. Então, as fotos, ela está em todos os nossos meios. Até quando a gente vai criar uma campanha, a gente precisa da foto do produto para divulgar. Sem foto, não tem como a gente criar. Então, será que ela impacta na venda? Mas como que ela impacta e como que a gente traz isso para a foto? Eu já queria dar 3 pontos de atenção para vocês. Esses 3 pontos de atenção, o primeiro dele não é só uma foto. É a divulgação do seu produto. Então, se você fizer de qualquer jeito, o resultado também corre risco de vir na mesma proporção. Às vezes, nós somos dependentes de foto do fornecedor, que só vem foto com fundo branco, e eu divulgo daquela mesma forma, ou às vezes eu nem divulgo. Ou eu deixo na mão de um colaborador que não tem um treinamento justo para fazer uma foto, e automaticamente o resultado não vem e aquilo sai de foco da loja, né? Poxa, eu já estou lá na rede social, estou tentando vender, não está funcionando. Então, hoje não é uma prioridade para mim. E o segundo ponto a partir do momento que você decide vender online, decide divulgar numa rede social ou em qualquer outro canal, o seu cliente ele não está pegando o seu produto em mãos. Se eu não mostrar para ele que essa girafa faz isso, que ela dobra, que ela vira, que planta bananeira, ele não vai saber. Só que você é o influenciador principal do seu negócio, você que está vendendo, né? Então, se você não sanar essas dúvidas, ele não vai saber. O que é óbvio para você não é para ele. E quando que a gente tem uma boa foto,
nós contornamos objeções, né? A gente reduz atendimento, porque se a gente não tem dúvida, não tem tanto atendimento. E a gente, consequentemente, vende mais. Poxa, Amanda, mas às vezes eu não coloco uma coisa lá do meu produto porque eu quero que o cliente pergunta. Será que o cliente quer perguntar? Eu já ouvi uma vez que eu estava conversando com uma aluna, assim que ela se tornou minha aluna, eu dei uma olhada no perfil dela, e aí eu falei assim para ela, mas por que você só tem uma foto por publicação? Aí ela falou assim para mim, que eu acho que se eu pôr mais vai ficar cansativo. Aí eu falei para ela, mas cansativo para quem? Aí ela, eu acho que para mim, né? Eu falei, exatamente, porque quem quer tomar uma decisão de compra, quer ver detalhes. Se eu não trago detalhes, como que eu vou vender? Aí eu vou ficar lá toda hora, um vendedor para mandar a foto daquele mesmo produto que já poderia ter sido sanada, e dessa forma você não garante qualidade. Por quê? Porque precisa de agilidade. Ninguém quer esperar. Então, às vezes, eu já posso ter isso pronto, às vezes, eu já posso ter um padrão da minha loja, e, às vezes, essa dúvida nem cai lá no WhatsApp. A dúvida vai ser outra, de parcelamento, de pagamento, enfim. Então, quando a gente parte desses 3 pontos de atenção, a gente entende que a gente precisa ter foto. Mas quais são os tipos de foto hoje? Poxa, Amanda, eu vendo lá no Mercado Livre, eles me pedem a primeira foto branca. E está tudo bem. Só que lá no Mercado Livre, no Magalu, ou em qualquer outro meio, até na sua loja virtual, você pode ter pelo menos 10 fotos. Você não precisa se prender àquela uma. A obrigatoriedade é na primeira foto. E eu falo isso que mensalmente eu dou aula para Magalu. Inclusive esse mês, para quem vende na Magalu, talvez receba esse convite. Mas mensalmente eu dou aula e eu vejo que as pessoas é muito presa a foto com fundo branco. Só que nós podemos ter 10 fotos divulgando o nosso produto. E aí eu te pergunto, se você vende uma bola, o seu vizinho vende uma bola, e as suas fotos são iguais, qual vai ser o seu diferencial? Não tem. Né? Não tem. Eu não tenho diferencial. Eu estou concorrendo literalmente a todo momento por preço. E olha, eu vou falar para vocês, eu vi vários produtos, para a gente estar aqui hoje, eu fiz uma pesquisa de produto, comprei produto, testei, validei, tirei foto, para trazer um conteúdo que eu ainda não divulguei para vocês, depois vai saindo aos poucos aí nas redes sociais, mas eu percebi que esse soldadinho, ele é vendido de diversas formas. De diversas formas. Mas quem vê esse soldadinho lembra do quê? Toy Story. Tem alguém aqui que não lembra de Toy Story? Então, se eu colocar só o soldadinho, será que eu vou remeter a isso? Será que eu não preciso trazer a imaginação, o ato de brincar, que o próprio desenho traz, que dá vida àquelas peças? Então, se eu tenho a foto, que é a foto estilo, eu também posso ter uma foto de rede social, uma foto ambientada, uma foto pensada no mesmo anúncio. Só não vai estar como primeira. E eu aproveito essa foto para minha rede social, eu aproveito essa foto para minha comunicação de WhatsApp, às vezes para um anúncio que eu vou fazer. E eu digo que sempre menos é mais. A gente não precisa inventar roda, a gente não precisa passar horas tirando foto de um produto. A gente precisa entender o comportamento do nosso cliente, principalmente, qual será que é a usabilidade daquele produto? Como que aquele produto, aquele brinquedo é visto dos olhos de uma criança que está vendo por baixo? Né? A gente olha o brinquedo por cima. Esses dias eu até vi um vídeo que mostrava uma casa toda bagunçada com brinquedo espalhado por tudo. E aquilo era a visão da mãe. Quando ela gravou por baixo, ela viu que tinha todo um cenário de brinquedo montado. Não era só uma bagunça. Então a gente precisa se atentar a esse olhar e trazer essa provocação. Porque por mais que a gente vende para criança, muitas vezes o tomador de decisão é um pai. Por mais que hoje o celular já está na mão de uma criança, né? A criança nasce e já está com o celular na mão. Então, os pais já sabem o personagem que gosta, já leva para comprar junto. Mas a gente precisa equilibrar isso no mercado de brinquedos. E aí eu queria começar a trazer para vocês essa questão de visão de estratégia. Então, quando eu compro um produto de um fornecedor, vocês estão aqui tudo fazendo compra de um produto. E eu quero dar um spoiler daquilo que está chegando na minha loja, ou aquilo que acabou de chegar, mas eu não cadastrei ainda, não está lançado no sistema, não tirei foto, não subiu, mas eu quero dar um spoiler. Teve aqui o exemplo do Stitch, do outro comunicador que estava aqui, na apresentação dos produtos que são tendência, a maquininha ali de bichinho. Como que eu trago isso através de uma foto? Eu trago dando um spoiler. Então, eu defino um objetivo
antes de fazer a foto e de um jeito bem simples. Quando eu falo de um jeito bem simples, foi 2 cartolinas, 3, né? Para não dizer 2, 3 cartolinas, uma no chão que praticamente não apareceu. Mas o que eu faço? Eu mostro um pedaço do meu produto. Eu mostro aquilo que está vindo. Eu trago a sensação para o meu cliente de uma novidade. E aqui nessa segunda foto eu trouxe exatamente a mesma. Infelizmente acabou perdendo um pouco da formatação bem nessa parte. Mas o que eu trago para vocês é que a gente precisa se atentar também à questão do formato, né? Então eu pensei na estratégia para onde vai essa foto. Essa minha foto, ela vai lá para o feed do Instagram ou ela vai para um stories, né? Ela vai para um status de WhatsApp. Então, quando nós vamos tirar essa foto, nós precisamos nos atentar a isso para que a gente não corte o nosso produto. Por exemplo, se eu tivesse dado mais um zoom aqui nessa foto, quando eu publicasse lá no Instagram, alguém já teve essa sensação? Poxa, tirei uma foto, quando eu publiquei lá no feed, o produto ficou cortado, não está aparecendo uma parte. Alguém aqui já teve essa sensação? E é justamente pela falta de enquadramento. Então, eu parto de uma estratégia, penso no meu canal de venda e aí sai a foto. Então, qual o objetivo da minha foto? Será que essa semana eu quero mostrar uma variedade de estoque? Será que essa semana eu quero dar uma forma de uso para um brinquedo? Será que eu quero dar uma batalha de produtos para saber qual que o meu cliente gosta mais, sentir essa tendência? Eu paro só de falar de foto. Eu começo a falar de estratégia. E essa estratégia vai criar a programação da minha rede social, vai criar a programação de um site, de uma campanha de marketing. E aqui eu digo que às vezes a imaginação, aqui foi no quintal de casa, eu peguei esse soldadinho e eu falei, agora vamos ver como que sai a imaginação daqui. E quando eu falo de imaginação, é justamente a gente parar e olhar. E ontem, eu estava aqui falando sobre experiência de compra, você estava, e eu até citei deste exemplo. Para fazer a foto desse soldado, eu só puxei um pouquinho da terra, abaixei o ângulo celular de ponta cabeça para dar, né, amplitude para aquela foto, dando ali no modo retrato para deixar o fundo desfocado, porque é um produto muito pequeno. Então, se eu deixasse no modo normal, ia pegar o detalhe da terra e tudo mais, talvez não ia ficar tão visível passando a informação que eu queria passar. E aí eu digo, poxa, Amanda, mas eu não tenho um quintal em casa. Mas talvez essa experiência da própria foto, você pode levar para a loja. Às vezes criar um canto ali sensorial com aquele brinquedo, criar esse próprio cenário, que a criança pode chegar lá naquele quadradinho, brincar com o soldado, usar a imaginação e fazer o pai vir comprar, o pai e a mãe. Deixa lá do lado os baldinhos do Toy Story, com aquela sensação, opa, eu brinquei, meu filho passou 30 minutos lá na loja brincando com aquilo, em um pequeno espaço. Então, a gente pode e deve ligar uma coisa a outra, porque nós estamos falando de experiência do cliente, né? Nós estamos falando de levar do offline para o online e vice-versa, e a foto estaria inclusa dentro disso também. O vídeo já mostra um bastidor da sua loja, de como que você está preocupado, mostra um pouco dessa conexão que você traz com o seu cliente, e ao mesmo tempo você tem um resultado. E aqui, trouxe a girafinha porque eu quero replicar aqui com vocês de uma forma bem simples e prática, não o mesmo, mas vai ficar bem parecido, que é a questão da usabilidade. O que o seu brinquedo faz? Será que o seu cliente sabe? Né? Quais são as suas funcionalidades? Como que o seu cliente pode brincar com ele? Lembra que o que é óbvio para você não é óbvio para o seu cliente. Eu lembro quando minha filha viu essa girafinha, que na verdade a primeira versão disso foi um polvo que ela teve, ela cismou que ela queria aquele polvo, mas ela queria porque o polvo era rosa. Então, tudo que é rosa, não importa o que faça, a menina quer, igualzinha a mãe.
né? E aí ela me fez comprar o Benedito Polvo e eu falava, Sol, mas isso não faz nada, filha. Ela, não, mas eu quero. Ela, na época ela estava com 2 aninhos, eu quero. Eu levei o Benedito Polvo para casa e agora ela está com 4 girafas que faz a mesma coisa, que puxa, estica, dobra, planta. Mas eu não sabia. Eu não tinha visto aquilo ainda. Ela acabou levando porque ali a tomada de decisão praticamente foi dela, né? Não minha. Mas eu fiquei pensando, como que isso pode ser vendido? Como que isso pode ser mostrado? Então, o objetivo aqui da foto foi trazer o quê? Mais de uma quantidade. Eu mostro variedade de cor que eu tenho no meu estoque e mostro formas de brincar, como que ela dobra, como que ela vira. Aqui eu trouxe a questão da ventosa, né? Então, a ventosa grudada ali com a outra girafinha para trazer essa sensação também. Então, eu já trago o quê? Aquele contorno de objeção. Eu já tiro as dúvidas do meu cliente, se a ventosa gruda, se a ventosa não gruda, se estica da girafa, se não estica. Então, pensa, o que é óbvio para você que não é para o seu cliente, que não foi mostrado? E de um jeito simples. Você não precisa complicar. Então, quando eu falo para vocês que menos é mais, aqui foi usado papel novamente. Até o mesmo fundo ali que eu usei na foto da Barbie, eu mantive e trouxe as outras cores que faziam sentido para a paleta de cor do meu produto, mas poderia ser a paleta de cor da sua loja. Qual é a sua identidade visual? Né? Às vezes você está gastando mais tempo, toda hora tendo que ir lá no Canva fazer uma arte para aplicar a sua identidade visual, que muitas vezes o foco nem está tanto no seu produto, muito mais na arte, para que você tenha aquela programação. Né? Sendo que a gente pode usar um Canva para criar uma ação, para criar uma campanha, e a foto a gente mostrar essa realidade. Alguém aqui já faz foto? Já faz? Depois eu quero ver. Já faz também? Show! E aqui eu trouxe o exemplo da nostalgia, pensando o que eu poderia levar, né? Eu vi em alguma das palestras, falou sobre justamente essa questão da nostalgia, que traz compartilhamento, que o pai se identifica, que o pai quer brincar também, que às vezes apresenta um produto para o filho. E eu peguei o dominó. Por quê? Quem aqui nunca brincou com o dominó de fazer aquelas pilhas, depois ir lá com o dedinho e derrubar? Não já? Mas por que a gente não mostra isso para o nosso cliente? Os tipos de brinquedo e como que a gente brincava. Como que os nossos filhos podem brincar. Meus filhos, até eu tirar essas fotos, ficaram, agora eu já posso pegar? Não, eu tenho que tirar foto. Agora eu já posso pegar? Não, eu já tenho que tirar foto. Eu acho que eu respondi isso uns 3 dias. E quando eles viram que dava para brincar de outras formas, aí que eles queriam mesmo. Então, é justamente trazer isso de uma forma muito simples para os nossos clientes. Eu preciso confessar que aqui, que eu bati o dedo nesses dominó umas 4 vezes antes de tirar a foto. Eu falei, eu vou mandar esse dominó lá para a casa do chapéu, que ele não para. Mas eu ia até fazer um vídeo com os erros de gravação, porque olha, na primeira eu ri, na segunda eu ri, na terceira eu falo, nem, não estou acreditando nisso, bicho. Mas deu certo. Então é o objetivo da gente trazer essa brincadeira. Vocês estão vendendo brinquedos, vocês estão vendendo momentos, vocês estão vendendo histórias. Vocês não estão vendendo um produto estático. Por mais que seja através de uma foto, a gente consegue trazer essa provocação. Então, assim, é o momento da maquininha de brinquedo que estava ali, da criança brincando com aquela maquininha. Coloca um fundo liso, não precisa de muito trabalho. Aqui foi o papel era grande porque era a cor que eu queria, mas foi um fundo infinito. Não tem segredo. A gente precisa dar o foco para o nosso produto, alinhado ao nosso objetivo e à nossa estratégia. Opa,
trazendo aqui para vocês. E aí eu falo que vocês que fazem o diferencial. Eu fui comprar o dominó e todas as fotos de dominó era aquela padrão, né? Tinha uma que tinha, eu achei criativo. Tava uma mesa como se fosse uma mesa de boteco e 2 caras jogando. Eu falei, esse daí foi criativo no anúncio. Mas no mais, tava só a embalagem ali do dominó feito de osso, né? Não tinha nada mais que agregasse. E aí vocês pensam hoje, com a criança, com o poder de compra, vendo internet o tempo inteiro, a gente também pode trazer esses conteúdos e até para os pais, né? Poxa, os pais às vezes têm um dominó que está lá tanto tempo parado, ou nunca pensou em apresentar um dominó para o filho. Eu não tinha pensado ainda de apresentar um dominó para os meus filhos. O meu pequeno está com 6, já consegue contar ali os números, mas ele adora montar. Ele passa horas montando tudo que tu dá para ele, ele vai montar. Se der um pedaço de madeira, ele vai montar. Se der um Lego, ele vai passar horas montando. E agora ele vai ter o dominó para montar também. E aqui eu digo dos cenários lúdicos, né? Então, trazendo mais uma vez aquela visão do olhar da criança, e claro, gente, interpretando o próprio brinquedo. Então, se eu peguei um Lego, que é um Lego de corrida, eu levo lá para um asfalto. Se eu peguei um Lego, igual esse daqui, que já tem o bichinho, poxa, eu vou trazer ali como se fosse a selva, vou trazer como se fosse uma floresta. Então, eu penso realmente naquele brinquedo. Não adianta eu chegar lá na minha loja, comprar um pedaço de grama artificial e colocar todos os brinquedos ali. Ou tapete de pelinho, né? Que é sempre o caminho mais fácil. Pego um único item e coloco lá. Dessa forma, eu não estou tendo um diferencial, né? Eu estou tapando o buraco ali só, mas eu não estou tendo um diferencial. E aqui a gente quase que não dá para ver no vídeo o Lego, mas ainda assim registrei para vocês. E aqui eu dei um leguinho para um filho da minha amiga semana passada e ele me mandou uma foto que ele tinha criado um escritório com a portinha que ele tinha levado lá de casa e tudo mais. Aí eu mandei essa foto para ele. Ele, nossa, tia, que legal, porque é a comunicação dele, né? Não é só a minha. Então, a gente pensar nessa mescla, às vezes olhar ao nosso redor. O nosso cenário ele pode estar do nosso lado, na nossa loja. E falando até de nossa loja, que eu digo que o nosso olhar ele vai além da foto. Ele precisa ser pensado na experiência do cliente. E a venda é uma consequência. E aqui eu trouxe, que ontem, andando por aqui, eu coloquei aqui a referência do stand, foi da Mimotoys. Até mandei para eles, que eu peguei essas referências lá, porque o próprio stand, que muitas vezes é o seu ponto de venda, seu escritório, da sua casa, às vezes ele já vira um cenário para foto. E aí você fala, poxa, Amanda, mas eu não tenho tudo isso. Gente, isso aqui, ó, você consegue fazer em caixa. Pegou uma caixa de papelão, embrulhou, fez os quadradinhos pretos, você tem um Hulk em cima de um prédio, né, que você consegue usar para outros super-heróis. Aqui do Stitch, quem já assistiu o filme, sabe que o Stitch adora ficar na cadeira de praia. Quem não tem uma cadeira de praia? Então, de trazer detalhes do seu dia a dia que você pode incorporar a realidade até mesmo dos personagens, nem só das crianças. Então, olhar para o nosso redor e trazer até essa experiência. Inclusive, se tiver alguém da Mimotoys, eu já digo, levem essa experiência para a rede social de vocês também. Porque uma coisa puxa a outra e a gente está presente em todos os canais com uma mesma comunicação. E antes aqui até do obrigado, eu trouxe aqui um cenário e eu queria montar ele junto com vocês, replicar um pouquinho do vídeo. Trouxe os papéis um pouquinho menor, porque para vir de lá até aqui precisava trazer. Mas o que eu trouxe aqui? Pegando as coisas em casa, eu achei uma caixinha que estava lá com uma garrafa térmica, tirei a garrafa térmica. Com uma cartolina mesmo eu embrulho. Por quê? Para trazer uma textura ali para o meu brinquedo, para fazer a girafinha sentada. Com mais 2 folhas de sulfite eu consigo montar um cenário. Um detalhe, gente, já passei um sufoco por causa disso, porque às vezes a fita crepe não cola no carpete. Então, se o papel ficar enrolando toda hora, vocês fazem de conta que vocês não estão vendo, tá? Vamos pegar aqui. Eu até trouxe a cartolina, que é algo prático de levar. Eu gosto muito, e deixo essa dica para vocês, do EVA.
tá? Principalmente quem mora aqui em São Paulo, ali na rua do gasômetro. Vocês encontram todas as cores possíveis de EVA por metro. Então, poxa, Amanda, eu tenho um brinquedo grande e não dá para fazer isso que tu está fazendo. Dá. Dá. Eu já ajudei uma vez uma amiga minha que vende móveis Montessori. Ela pediu minha filha emprestada para fazer as fotos e deu com folha de EVA. Então, assim, é mais pensar mesmo a definição do fundo é de acordo com o tamanho do seu produto. Então, poxa, se eu vendo um produto pequenininho, eu não preciso de um fundo grande. Mas se eu vendo já um produto que tem um tamanho maior, vale a pena um EVA, porque além de ser barato, ele é prático, você guarda e leva para todos os lugares. Então, você consegue ir adaptando independente. Poxa, lá na loja, eu consigo deixar um cantinho no meu estoque ali, que a vendedora vai ali, faz a foto rapidinho e volta. Então, eu consigo pensar nessas possibilidades também. Ó, gente, mais para ilustrar aqui para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um chão, né, um fundo, e aqui eu enrolei uma caixinha para trazer uma elevação. Pode ser uma caixinha, pode ser uma caneca, pode ser o que for. Eu trouxe esse daqui também mais para trazer como um exemplo, porque às vezes a gente vê nos Pinterest da vida e a gente pensa, meu Deus, mas onde eu vou encontrar isso? E às vezes é só uma cartolina dobrada atrás. Então, eu faço aquele lequezinho, eu colo e eu tenho uma outra textura também. E daqui eu vou pensar no brinquedo. Eu trouxe o exemplo da girafa ali, que já estava comigo. Então, se eu tenho um brinquedo, ao invés de eu vender algo estático com fundo branco, eu trago aquela questão da brincadeira, né? Então, vou trazer minha girafa sentada, eu vou mostrar ela aqui sentada. Eu deixo uma mãozinha esticada e a outra não. Ó, posso fazer aquele sentido de força, né? Ó. E eu trago ela sentada aqui. Então, o que eu trago? Posso, Amanda, mas eu quero mostrar a variedade de cor que eu tenho no meu estoque. Eu trago mais uma. Ou eu quero fazer uma batalha de produtos, saber se a mãe prefere uma roxa, se a mãe prefere uma rosa, se a mãe prefere uma azul. E isso é aplicável para qualquer tipo de produto. Então, poxa, Amanda, eu vendo brinquedo, mas eu tenho numa loja de utilidades. Eu quero aumentar meu ticket médio, como que eu faço? Eu trago uma proposta de combinação de produtos que se complementam. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, eu estou com a missão de voltar para casa com unicórnio e com Lego. Né? Quem tem criança sabe. Como eu fico muitos dias longe, quando eu volto eu tenho que levar alguma coisa que eles me pedem. E já virou uma brincadeira. Então, o unicórniozinho, o leguinho já resolve tudo. E ali eu fui ali na loja, eu vi um leguinho montado. Aí eu vi o aviãozinho, vi o helicóptero. E tinha, acho que, uma estação, como se fosse um sistema policial ali, uma delegacia. Eu parei para olhar aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu quero levar as 4 caixinhas, pena que eu não posso comprar. Mas por quê? Porque já tem uma história sendo contada na própria exposição daquele fornecedor. E eu trago isso para a minha foto. Poxa, eu quero esse Lego. São produtos vendidos separados. É esse. Eu trago isso para a minha legenda. Então, eu mostro o quê? Proposta de produtos que se complementam. Eu estou vendendo lá aqueles bloquinhos de madeira que viram castelinho, eu trago um leguinho junto. Então, eu trago para o meu cliente essas provocações, pensando também. Às vezes, tem um produto que está parado lá no meu estoque, que não vende. Então, como que eu posso atrelar uma novidade do mercado que está vindo? Uma boneca junto com um carrinho? Eu já crio aquele momento, tem um expositor aqui que criou como se fosse uma maternidade, né? Você vê ali no berçário, te traz essa sensação. Como que eu posso fazer isso na minha loja? É justamente essa provocação que eu quero trazer e eu quero que vocês levem, de pensar. Poxa, segunda, eu vou dar um spoiler. Na terça, mostrar uma nova coleção. Na quarta, aumentar ticket médio. Na quinta, eu vou trazer produtos que se complementam. Então, se provoquem sobre isso, né? Tratem a foto, independente do canal de venda, também como uma estratégia. Certo? E agora, a gente tem mais uns minutinhos e eu queria abrir para dúvidas. Alguém aqui tem dúvidas? Ficou claro? Baguncei ainda mais?
Olha, hoje vocês estão quietos, que hoje já está todo mundo cansado. Me colocaram para ser o último. Mas brincadeiras à parte, pessoal, quem quiser tirar foto, fica à vontade. Quem quiser depois também a apresentação, me pede ali no Instagram que eu envio. Pode falar. Como lidar com a cópia? Né? Você tem um puta trabalho para fazer uma decoração, um cenário. Um caminho talvez seria a marca d'água, né? Mas não é muito elegante. Na verdade, esse é o único caminho, né? Você pode até registrar a foto para, né, proteger essa foto com direitos autorais que existe hoje. Mas, assim, é um trabalho que você vai ter que ter um monitoramento muito assíduo. Então, a marca d'água, eu digo, você quer colocar ali na rede social, porque você realmente não quer que peguem, use a marca d'água com arroba branco, mas bem transparentezinho mesmo, assim, em cima de uma parte do produto que não tem como tirar. Não tem como ele simplesmente apagar aquilo, a não ser que ele coloque o logo grande dele ali. Mas eu não aconselho colocar o logo. Por quê? Normalmente o logo, ainda mais de lojas de brinquedo, ele já tem muita informação e muita cor. Então, às vezes, desvia o foco do cliente. Então, deixar o foco exatamente para o seu produto, talvez pensar na questão da identidade visual da sua loja e trazer essas cores para os seus fundos. Então, ao invés de eu trabalhar a identidade visual de uma marca, de um fornecedor, eu trabalho a identidade visual como fundo, como um detalhe ou um elemento que eu consiga replicar isso nas minhas fotos. Então, eu começo a criar essa identificação de marca. Então, a pessoa igual hoje, se a gente vê uma propaganda e vê aquele laranjinha, todo mundo sabe que é do Itaú. Isso é uma construção de marca que vai tendo. Então, sempre pensar para esse olhar, o que minha marca identifica? Pô, é um cataventozinho? É uma bolha? É um pirulito? É uma coroa? Ou é uma cor que realmente eu tenho aquela cor que predomina? E a gente, às vezes é o detalhe, né? Vou trazer um exemplo aqui. Pô, minha marca tem um detalhezinho rosa. Às vezes é um detalhinho só que eu ponho na minha foto, mas que eu vou levar ela para todas as fotos, independente se o cenário muda. Por quê? Eu vou trazendo aos poucos para o meu cliente que aquela foto pertence à minha marca. Esse seria o único meio mesmo. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Obrigado. Quem quiser a apresentação, depois pode me pedir lá. Me manda no Instagram um e-mail que eu envio para vocês depois. E é isso, até a próxima. Eu concluí minha terceira apresentação aqui na Brin, então muito obrigada a todos. Eu já vi alguns rostinhos de ontem, hoje aqui. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.